Olá, tudo bem? Estou aqui para falar com você a respeito de crases. Eu sou o professor Celso Panhan e a gente vai, a gente já tratou um pouquinho sobre a crase, vamos falar mais um pouquinho agora sobre os casos obrigatórios e também facultativos. O que é um caso facultativo? Depende, Às vezes pode pôr, às vezes não põe. Quer dizer, é uma escolha, Facultativo significa que é uma escolha, E obrigatório, o nome já diz, Tem que colocar ali o acento grave que vai indicar a crase. Vamos ver ali então? Veja, como a crase é um fenômeno linguístico marcado pelo acento grave, quer dizer, a gente sabe que tem crase porque é um acento que indica isso. Em português não ocorre crase antes de palavras masculinas, somente em algumas situações muito específicas que a gente vai ver. Mas já adiantando, mas o que são essas situações específicas? É porque há uma elipse, às vezes antes de uma palavra masculina, mas aconteceu uma elipse, quer dizer, uma supressão de uma palavra feminina. Por exemplo, eu posso falar assim, sei lá, eu me visto a Pierre Cardin, olha aí, Então, marca de uma roupa, Pierre Cardin é um nome masculino em francês. Aí eu teria a crase, por quê? Porque eu me visto à maneira de. Então, houve a supressão da palavra maneira, É uma elipse. Então, quer dizer, não é que acontece a crase antes da palavra masculina, mas às vezes pode aparecer por conta dessa elipse. Então, veja, a regra geral, a gente tem que observar se a palavra seguinte ao A, a vogal A, que pode ser uma preposição, um artigo, etc., às vezes um pronome também, aquele, é uma palavra feminina, é a regra geral, Mas, como eu disse, há essas outras situações. Então, o modo de confirmar a obrigatoriedade do acento grave indicativo de crase é exatamente, colocando esse sinal. Então, veja só, sinal, o modo aqui de mostrar. Então, o que aconteceu nessas duas frases? Eu irei ao baile, eu irei à festa. Percebe que aqui, no irei ao baile, nós temos uma palavra masculina, baile, e nós temos a preposição a, mais o artigo definido masculino. Então, não teve junção de duas vogais iguais. Essa é a definição de crase. Houve a junção da preposição a mais o artigo o. Agora, na outra frase, eu irei à festa. Aí sim tem a crase, por quê? Porque há a presença da preposição a mais o artigo definido feminino. Por quê? Porque a palavra a que ela vai se referir é uma palavra feminina. Festa. O mesmo a gente poderia dizer, por exemplo, ele foi ao show, foi ao jogo, foi ao espetáculo, não tem crase nenhuma. Foi à festa, foi à missa, foi à igreja, palavras femininas, aí tem crase. Então essa é a regra geral. Muito bem. Então nós vamos ver aqui, olha, casos em que a crase, é tanto de uso obrigatório como facultativo. Primeiramente, uso obrigatório. Então vamos ver, deixa eu mostrar para vocês com mais detalhes, Então veja, ela ocorre nos seguintes casos, Por exemplo, locuções adverbiais femininas. Então, noite é uma palavra feminina, mesa é uma palavra feminina. Agora, vender a prazo, não tem crase. Vender à vista, tem crase, é que esse caso aqui embaixo. Então, ir à noite, à noite uma locução de adverbial, de tempo. Sentar-se à mesa, Então, uma locução adverbial. Agora, uma locução prepositiva, vender à vista, à maneira, Quer dizer, você vê o dinheiro, então à vista, Você vê o dinheiro na hora. Bom, pode ser também no cartão, Locuções conjuntivas. Eu dormia à medida que é uma conjunção, à medida que ouvia o discurso. Então, há uma palavra feminina, à medida que, Não vamos confundir com na medida em que, porque aí é um outro sentido, Tem um sentido de uma vez que, por exemplo. Nos termos em que ocorre elipse do verbo designativo feminino, que foi o exemplo, que eu dei. Então, ele foi do português comprar pão. Olha aí, Então, aonde ele foi? Ele foi à padaria. Qual padaria? Ele foi a do português,
Português muitas vezes tem padaria, não é isso? Então, olha aqui, ó. Coloquei padaria aqui, mas está entre colchete para dizer que ela seria uma palavra suprimida. Ele foi a do português. Como o exemplo que eu acabei de dar também, ele se veste a Pierre Cardin, né? Teria crase. Por quê? Porque a maneira de Pierre Cardin. Então, veja, nós temos realmente aqui uma palavra masculina, mas a crase é determinada pela palavra feminina suprimida. Então, poderia colocar mercearia. Agora, se fosse mercado, aí não. Ele foi ao mercado do português, né? Ele foi ao, sei lá, o que poderia ser também, né? À venda, aí já teria crase também. Muito bem. Então, veja só. Agora aqui nós temos casos facultativos, ó, opcionais ou facultativos. Você pode pôr como pode não pôr, aí não tem jeito de errar, ó, porque aqui está sem crase, aqui está com crase, os dois estão certos. Então, antinomes próprios femininos, eu falei a Maria, né? Por quê? Porque a gente sabe que tem regiões no Brasil, por exemplo, no Nordeste, que nem sempre se utiliza o artigo. Então, você pode falar, voltei da casa de Maria, né? Voltei da casa de Maria, eu falei a Maria, né? Esse de Maria, né, em outras regiões a gente fala, eu estava na casa da Maria. Então, usamos a preposição de mais o artigo a. E tem regiões que não utiliza esse artigo, só a preposição, né? Então, eu falei com mãe. Ó, eu falei com mãe. Tem gente que fala, eu falei com a mãe, né? Então, preposição com o artigo ou sem artigo. Antepronomes possessivos femininos. Possessivos, ó, minha, sua, tua, né? Nossa. Então, também é opcional, ó. Eu pedi auxílio à sua professora. Eu pedi auxílio à sua professora, quer dizer, para a sua professora. E, finalmente, com a preposição até, desde que não denote inclusão. O que é isso? Então, vamos ver, ó. Ele foi até a igreja, sem crase, ele foi até a igreja com crase. Tanto faz, tá certo aqui, tá certo aqui. Agora, observe que no outro exemplo, nós temos aqui, né, eu li tudo, até a notícia sobre as denúncias. Então, inclusão, quer dizer, eu li tudo, incluindo a notícia sobre as denúncias, né? Muito bem. Então, veja só, olha, aqui apareceu um negocinho, mas tudo bem. Então, o importante aí a entender é que a crase, nesses casos, é opcional. Por quê? Porque há uma presença ou não das duas vogais, quer dizer, a preposição mais o artigo, né? Muito bem. Ok, tá tudo bem. Então já está aqui aparecendo um negócio aqui, mas não há problema, estamos já concluindo a aula de qualquer forma. Então, veja só, esses são os casos, né, em que a gente observou aí o uso obrigatório e facultativo da crase. E aí aqui a gente, então, termina, mas vamos continuar, né, a tratar sobre o fenômeno crase num outro vídeo.